hidrocarboneto, álcool, fenol, enol, cetona, aldeído, éter, éster, ácido carboxílico, derivados, nitrocomposto, amina, amida, muita coisa. Como lembrar de todas essas funções? Ou melhor, como não confundi-las? O melhor jeito de lembrar é ser capaz de enxergá-las simultaneamente como um todo. E você pode fazer isso por meio de um mapa mental, que é exatamente a proposta desse vídeo. Se você viaja na química, vamos viajar direito. Liga o GPS e vem. Você está no trajeto mais rápido. Siga em frente por 15 minutos. Se quiser, claro. Funções orgânicas. O conceito geral de funções orgânicas envolve o que chamamos de grupos funcionais. Um grupo funcional é um átomo ou um grupo de átomos que exercem, logicamente, funções. Funções que os caracterizam. Muitas podem ser originadas de grupos específicos, tais como hidroxila, carbonila, carboxila, etc. Elas são responsáveis por diversos grupos funcionais. Sendo assim, o mapa das funções orgânicas pode ser subdividido em hidrocarbonetos e seus derivados, os haletos orgânicos, bem como as funções oxigenadas e nitrogenadas. Primeiro, nós vamos apenas citar as funções e depois especificá-las rapidamente com alguns exemplos. Os hidrocarbonetos se subdividem em duas classes, os alifáticos e aromáticos. Os hidrocarbonetos alifáticos podem ser alcanos, alcenos, alcinos, alcadienos, ciclanos e ciclenos. Já os aromáticos, só aromáticos mesmo. E os haletos orgânicos também, só que eles são derivados dos hidrocarbonetos. As oxigenadas são muitas. Começamos pelo melhor. Álcool, claro. Também tem fenol, enol, aldeídos, cetonas, éteres, ácidos carboxílicos e seus derivados, ésteres, anidridos e sais de ácido. Ainda temos as nitrogenadas. Vou escrever aqui de rosinha as aminas, amidas, nitrocompostos e nitrilas. Meu jovem, vamos preencher essa belezura. Sim, é claro que vamos. E vamos começar por aqui, pelos hidrocarbonetos. Os hidrocarbonetos são compostos formados exclusivamente por átomos de carbono e hidrogênio. Por isso se chamam hidro de hidrogênio e carbonetos de carbono. Aqui, geral tá de preto em homenagem aos alcanos, que tem como fonte principal o petróleo. Eles também são formadores de gás natural. Os alcanos são hidrocarbonetos acíclicos e saturados, isto é, possuem cadeia aberta e são constituídos apenas de ligações simples entre átomos de carbono. Possuem fórmula geral CnH2n mais 2. Basta substituir N e achar a fórmula molecular. Para N igual a 1, temos o metano, CH4. Para N igual a 2, temos o etano, CH2H6. N igual a 5, C5H12, que é esse composto aqui. Os alcenos também são chamados de alquenos, olefinas ou hidrocarbonetos etilênicos. Por falar em olefinas, você sabia que cada litro de óleo de cozinha jogado no ralo da pia é capaz de contaminar 1 milhão de litros de água potável? Você pode ajudar a combater isso e já vou te dizer como. Bem, os alcenos são hidrocarbonetos de cadeia aberta e insaturados por uma única ligação dupla em sua cadeia carbônica. Eles possuem fórmula geral CnH2n. Neste caso, N tem que ser maior do que 1, pois são necessários pelo menos 2 átomos de carbono para a condição de existência de uma ligação dupla entre eles. Logo, o alceno mais simples é o eteno, C2H4, que é usado como combustível, como substância no amadurecimento artificial de frutos, na fabricação de plásticos, etc.
Os alcinos ou alquinos, ou ainda hidrocarbonetos acetilênicos, são hidrocarbonetos acíclicos contendo uma ligação tripla em sua cadeia carbônica. Possuem fórmula geral CnH2n-2, com N maior do que 1 também pelo mesmo motivo anterior. O alcino mais simples é também o mais importante, o etino, C2H2, também conhecido por acetileno, que é muito utilizado como gás de maçarico. Agora, os alcadienos, ou simplesmente dienos, que são hidrocarbonetos acíclicos contendo duas ligações duplas em sua cadeia carbônica. Possuem fórmula geral CnH2n-2, ou seja, a mesma fórmula geral dos alcinos. De acordo com a posição das ligações duplas, os alcadienos classificam-se em acumulados, isolados e conjugados. Nos dienos acumulados, as ligações duplas estão em átomos de carbonos vizinhos, também conhecidos como vicinais. Nos dienos isolados, as ligações duplas estão separadas por pelo menos um carbono saturado, ou duas ligações simples entre carbonos. E nos dienos conjugados, as ligações duplas estão em posições alternadas, ou seja, separadas por apenas uma ligação simples. O alcadieno mais famoso é o isopreno, um monômero que sofre polimerização para formar o látex, presente em luvas cirúrgicas, borrachas escolares, etc. Ainda nos compostos alifáticos, também chamados de alicíclicos, por serem cíclicos, temos os ciclanos, ou alcanos, que são hidrocarbonetos cíclicos saturados, isto é, são hidrocarbonetos de cadeia fechada contendo apenas ligações simples. Possuem fórmula geral CnH2n, a mesma dos alcenos. Um dos mais famosos é o ciclohexano, muito usado como solvente orgânico, bem como matéria-prima na fabricação de nylon. Já os ciclenos são hidrocarbonetos cíclicos insaturados por uma ligação dupla. Possuem fórmula geral CnH2n-2, a mesma dos alcinos e dos alcadienos. Alguns ciclenos apresentam um aroma bastante apreciado, tal como ocorre com o pineno, presente no alecrim. João, se existem alcanos, alcenos e alcinos, também existem ciclanos, ciclenos e ciclinos, certo? Certo. Então, cadê os ciclinos, João? GPS, responde pra gente. Eles são muito instáveis para entrar neste mapa. Sim, eles existem e são conhecidos como cicloalquinos. Ciclos com menos de 10 carbonos resultam em estruturas altamente tensionadas. No entanto, a partir de 8 carbonos já se consegue isolá-los. Mesmo assim, são muito reativos e de mecanismos complexos. Vamos deixá-los de fora do mapa. Agora, os hidrocarbonetos aromáticos. Eles são aqueles que possuem pelo menos um anel ou um núcleo aromático, isto é, um ciclo com 6 átomos de carbono representado por ligações simples e duplas alternadas. O exemplo mais simples é o próprio benzeno, o qual também podemos representar por um ciclo no centro. Muito cuidado! O benzeno é um líquido incolor, volátil, inflamável e muito tóxico. Os haletos orgânicos são bem tranquilos e rápidos. Se piscar, você perde. Eles são compostos derivados dos hidrocarbonetos, isto é, eles se originam por meio da substituição de um ou mais hidrogênios na molécula por átomos de halogênio, X, que podem ser flúor, cloro, bromo ou iodo. Esse é o grupo funcional. Os mais famosos são os CF6. Quem nunca ouviu falar dos clorofluorcarbonos? Antigamente, eles eram utilizados como aerosóis em gases de refrigeração, um dos principais responsáveis pela redução da camada de ozônio, e por isso mesmo sendo proibidos em diversos países atualmente. Vamos avançar às funções oxigenadas. As funções oxigenadas são as que contêm, além do carbono e hidrogênio, oxigênio, claro.
Por isso se chamam oxigenadas. Elas estão de roxo, para vocês não esquecerem de jeito nenhum. Lembra da hidroxila? Ela é responsável por essas 3 funções aí: álcoois, enóis e fenóis. Os álcoois são compostos orgânicos que contêm um ou mais grupos hidroxilas ligados diretamente a átomos de carbono saturados, isto é, somente ligações simples. Então, esse aqui é um álcool, esse e esse também, mas esse não. Caso a hidroxila esteja ligada a um átomo de carbono insaturado, como aqui, este será de uma classe de compostos instáveis, os enóis. Os elétrons da dupla ligação são facilmente atraídos pelo oxigênio em solução, formando outras funções. Chamamos de equilíbrio cetoenólico, mais conhecido como tautomerismo cetoenol. E se uma ou mais hidroxilas estiverem ligadas diretamente a um anel aromático, temos um fenol. Presta atenção, meu jovem, isso aqui não é um fenol. A composição do fenol é AROH. Para ser um fenol, a hidroxila precisa estar ligada a um grupo arila, que é derivado de um anel aromático, e representamos por AR. Então, esse camarada aqui seria um álcool cíclico e deveria estar aqui, correto? Então, vem para cá. Agora, lembra da carbonila? Sim, né? Elas estão presentes nos aldeídos e cetonas. A diferença é muito clara. Nas cetonas, a carbonila estará sempre entre 2 carbonos, que pode ser um radical orgânico comum, R, ou arilas. Nos aldeídos, a carbonila é sempre terminal, isto é, ela estará sempre numa extremidade, consequentemente, estará ligada a um átomo de hidrogênio. Fique ligado que na fórmula em bastão os átomos de hidrogênio não aparecem. Logo, este é um grupo funcional dos aldeídos. E esse grupo também pode estar ligado a um radical arila de boa. Ou seja, existem cetonas e aldeídos aromáticos. Já os éteres apresentam um heteroátomo de oxigênio entre 2 cadeias carbônicas. Não lembra o que é um heteroátomo? Tá comendo mosca? Mapeiro que é mapeiro, não esquece disso não, hein? Vai no supermapa de introdução ao estudo da química orgânica agora, clicando nesse card que tá aparecendo para você. Mas se tá tranquilo, desculpa aí. Vamos em frente. Observe que os oxigênios dos éteres podem estar entre grupos alquilas, R, que podem ser iguais ou diferentes, ou arilas também. Tanto faz. Ele continuará sendo um éter. Os ácidos carboxílicos são compostos caracterizados pela presença do grupo carboxila, que é a junção de um grupo carbonila, C-O, mais hidroxila, OH. Abreviadamente, essa é a cara do grupo funcional, a qual pode estar ligada a uma cadeia carbônica representada pelo radical R, AR ou ao próprio hidrogênio. Como exemplo, temos o ácido fórmico ou metanóico, presente em algumas formigas vermelhas, e o ácido acético ou etanóico, responsável pelo sabor azedo do vinagre. Os ésteres são obtidos por meio de uma reação de esterificação entre ácidos carboxílicos e álcoois. Mas não vou mostrar as reações. Se quiser um mapa sobre reações orgânicas, deixe nos comentários. Eles são compostos formados pela troca do hidrogênio presente na carboxila dos ácidos carboxílicos por um grupo alquila, R, ou arila, AR. Anidridos e sais de ácidos também são derivados de ácidos carboxílicos. Os anidridos sofrem desidratação. Na prática, temos a substituição do hidrogênio do ácido carboxílico por uma carbonila junto ao seu radical orgânico. De novo, se quiser ver o mapão das reações orgânicas, deixe nos comentários. Já os sais orgânicos são obtidos por reações de neutralização com bases inorgânicas. Na prática, temos a substituição do hidrogênio por um cátion metálico. Óleos e gorduras são ácidos carboxílicos de cadeia longa. Veja, eles são chamados de ácidos graxos.
e podem ser facilmente transformados em sabões ao reagir com hidróxidos. O dodecanoato de sódio ou laurato de sódio, por exemplo, é o principal constituinte do sabão em barra. Agora, lembra daquela questão? O estrago que cada litro de óleo pode fazer? Esse aqui é um dos jeitos mais simples de reciclar o óleo de cozinha, que é extremamente prejudicial ao meio ambiente, e você pode ajudar se substituir o detergente pelo sabão em barra artesanal, estimulando assim a sua produção em larga escala. Bora fazer uma corrente do bem? Finalmente, as nitrogenadas. Elas estão ali, vestidas de rosa. Chega mais. Além do carbono e do hidrogênio, são as que contêm, obviamente, nitrogênio. Algumas delas podem conter oxigênio também. As aminas são compostos teoricamente derivados da amônia, NH3, pela substituição de hidrogênios por radicais orgânicos, que podem ser alquilas ou arilas também. Com apenas um hidrogênio substituído, temos uma amina primária. Com 2 hidrogênios substituídos, temos uma amina secundária. E com 3, adivinha? Muito bem, quaternária. Brincando, terciária. Pelo amor de Deus, terciária. As amidas, como alguns sabem, têm bola. Essa bola é um grupo carbonila. Elas possuem nitrogênio diretamente ligado a esse grupo. Novamente, esse R pode ser alifático ou arilas aromáticas. Se houver um substituinte R no nitrogênio, ela será uma amida monossubstituída. Se houver 2, será dissubstituída com grupamentos iguais ou diferentes. As nitrilas, também conhecidas como cianetos, têm o grupo funcional C-tripla-N, onde o hidrogênio pode ser substituído por um radical orgânico alquila ou arila. Novidade. E finalmente, os nitrocompostos. São substâncias que contêm um ou mais grupos NO2 na molécula, que podem ser alifáticos e aromáticos. Segue esses exemplos de nitrocompostos alifáticos e aromáticos para você. E esse foi o mapa das funções orgânicas. Você pode obtê-lo gratuitamente. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço e até o próximo vídeo. Você chegou ao destino final.